Para você conseguir pensar, você precisa tirar todos esses tem que, tá? Para você conseguir se conectar com esse exemplo. Aí depois que você conseguir, aí a gente parte para um momento de, ok, e como é que eu posso fazer disso a minha vida, entendeu? Então, primeiro a gente tira o tem que, então a gente volta para onde? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Vamos lá, Cá. Você tem fome de quê? Conta, eu já sei, conta para eles aí qual é a sua fome, para a gente conseguir tentar entender um pouquinho. Conta um pouquinho quem é a Camila e explica para a gente que fome é essa, para a gente conseguir ver como é que a gente consegue saciar essa fome. Então, a minha fome é que eu quero descobrir o meu objetivo de vida. Eu sei que é para ajudar as pessoas, mas eu não sei como. Tá, legal. Me fala uma coisa. Dentro desse processo, tá assim, a gente parte do princípio que para ajudar as pessoas seria princípio básico, né? Mas não é todo mundo que quer ajudar, né? Mas dificilmente uma pessoa que está aqui no nosso canal buscando esse tipo assistindo esse tipo de conteúdo não tenha esse objetivo. Por quê? Porque é da natureza de nós que somos sensíveis, ok? Então, esta sensibilidade você sente em você. Então, naturalmente, você tem vontade de ajudar o outro. Por quê? É uma mediunidade, é um tipo de mediunidade, ok? Não precisa ser de incorporação, esse é só um dos tipos, existem vários tipos, que eu vou explicar depois, durante a trilogia. Então, partimos do princípio que ajudar é um pressuposto quase que natural dessas pessoas mais sensíveis, esses seres da nova era. Ok. E aí, a questão é como ajudar, né? Então, tudo que eu fizer que ajude vai ser legal, vai ser bom para o todo. Tá. Mas como é que eu posso? Então, o grande lance aí para a gente conseguir se perceber, cara, é como é que eu posso ajudar o outro e isso também ser uma ajuda para mim? O que eu quero dizer com isso? Tem que ser bom para o outro e bom para mim. Quando eu encontro essa alquimia, né, só é bom, porque aí não me sobrecarrega, não é um peso, porque tem muitas situações que eu ajudo uma pessoa, que eu ajudo algumas pessoas, só que aquilo vira um peso tão grande para mim, e se isso for um peso tão grande para mim, existem dois caminhos. O caminho, duas situações, tá? A situação de que eu não vou conseguir fazer por muito tempo, que eu vou adoecer literalmente, ou adoecer emocionalmente, com as doenças desse vazio existencial que nós temos, ou adoecer fisicamente, né? Desequilibrando o meu composto celular, de fato, que isso é muito mais simples de entender do que parece. Tá, tô dizendo que dentro do Humanoterapeuta a gente explica sobre tudo isso. E a outra situação, então, uma é eu não vou conseguir fazer por muito tempo, né? E a outra situação é a situação de que eu vou acabar eu vou em algum momento machucar alguém, porque aquilo tá me machucando. Então eu tô fazendo, não é uma via do dar e receber. O fluxo energético, ele não vai acontecer. Não tem a troca energética, não tem. E a troca é para ter equilíbrio. Então eu dou, se eu der tudo, eu fico sem nada. Aí ausência de vida. Se eu fico com tudo, só recebo ajuda, né? Sou aquela que só recebe, recebe, recebe. Então eu não dou nada. Então eu fico, né? Sobrecarregado. E aí, como uma pilha que fica com zinabre, sabe? Quando ela não é usada, ela vaza e aquilo machuca, vai ter um processo de doença também. Então, por que eu tô falando isso, cara? Porque o que você precisa para você encontrar o como você vai ajudar o outro, que é esse como, né? A fome é como fazer isso. Você precisa saber o que você gosta de fazer, independente de ajudar o outro. Independente de missão no sentido de que trabalhar com isso, independente disso. Para você conseguir pensar, você precisa tirar todos esses tem quês, tá? Para você conseguir se conectar com esse exemplo. Aí depois que você conseguir, aí a gente parte para um momento de, ok, e como é que eu posso fazer disso a minha vida, entendeu? Então, primeiro a gente tira o tem que, então a gente volta para onde? Para a pureza da criança, para a essência.
né? A criança brinca porque brinca, não porque tem que brincar. Ela simplesmente, aquilo é bom. Quando ela cansa, ela não brinca mais. É para essa essência que a gente precisa ir, para essa pureza. Então, eu preciso tirar o tem que para conseguir encontrar. Então, quando, Camila, você se percebe sem o tem que, pela sociedade, pela mãe, pelo pai, por qualquer coisa que seja, marido, filhos, enfim, o que que você, Camila, gosta de fazer? Qualquer coisa. Eu gosto de pintar a unha. Eu não tô falando que, eu gosto de fazer. Não, eu tô falando qualquer coisa. O que que quando você tá fazendo é gostoso, é um prazer. Aí eu amo ler. Tipo assim, é o que eu gosto, o que eu tava fazendo agora no meu horário de almoço, eu tô lendo. Tá. Ama ler. E você gosta de ler por quê? Você gosta de ler qualquer coisa? Não, eu gosto de buscar conhecimento. Que tipo de conhecimento? Um caminho muito bom, e é legal isso que você falou, é qual é a área, porque não é qualquer área. Você fala que é, mas não é. Eu gosto de conhecimento. Se eu te der um livro de tecnologia, você gosta? Não, não vai. Então não é qualquer área. Entendeu que tem um caminho? É disso que eu tô Eu gosto de falando. descobrir, eu Gosto de gosto da conhecer. Mas mente, como a que mente linha de funciona, como que a conhecimento? gente pode ajudar. Tá, como que é que te ouviu o delay? Como a área de como a gente pode ajudar? Isso, tipo assim, eu gosto de ler sobre a mente humana, o desenvolvimento, eu gosto dessa área, sim. Sempre Tá. gostei. Então você tem um caminho que é ajudar em relação a essa mente humana ou sobre o comportamento, enfim, alguma coisa do ser humano. É isso, dentro dessa área. Legal. Então a gente já sabe que é por aí. Tá. E aí, você sabe bastante coisa já. Bastante. Só não Tá. sei E pôr em você gosta. prática. Então, aí é que tá. Então, se você já sabe, não é que você é, não sabe como fazer. Você sabe como fazer, você só não está fazendo. Percebe que você precisa ver em que ponto desta jornada você está. Né? Se É. você não souber, você fala, não sei se eu gosto de matemática ou se eu gosto de veterinária, aí eu não sei. Por isso que eu falei, é dentro de qual. Porque quando a gente fala de livro, é muito legal. Até uma dica para todo mundo que está aqui. É assim, cara. Quando a gente quer saber, não sabe muito bem o que, que a gente gosta, o que, que a gente quer fazer da vida, a gente vai e lembra quando você vai numa livraria. E a gente sempre tem um lado da livraria que a gente gosta mais. Que a gente despenca lá e fica lá. Às vezes você tá até numa faculdade, tá lá fazendo administração. Aí você é obrigado a ir lá e comprar um tal de um livro da administração. Você vai. Só que você compra o livro que você precisa. Só que de repente você dá uma andadinha lá numa área. Sempre todo mundo tem. Esta área fala muito sobre o nosso coração. Tá? Entendi. Então ali tá por ali. Então é legal, você já tá sabendo qual é, mas é legal para as outras pessoas. Então ali fala muito sobre a gente, sobre o que a gente gosta de fazer, ainda que a gente não tenha que, entende? Comprei o livro da administração, que é o que eu tenho que, mas vou lá me divertir ali naqueles outros que é o que eu gosto, independente de ter que, tá? Então isso é uma dica. Então beleza. Então você já sabe que você gosta dessa linha da área do desenvolvimento humano, tá? O quanto dentro desse desenvolvimento você não. Porque você me fala que você quer ajudar as pessoas. Então, é por isso que eu estou trabalhando nisso. Porque se você falasse que não quer ajudar, que você só gostasse de ler, eu ia falar, então tá feito. Você já está lendo? Continua. Mas você, pelo que eu sinto, você gosta de ler para absorver informação, para que essa informação você consiga ajudar as pessoas, é isso? Isso. Tá. Então, não é só o ler. Você gosta de ler para absorver informação, para. Então, você recebe para dar. O dar e o receber, certo? Então, você recebe. E como você está dando isso? Então, eu, tipo assim, eu sou uma pessoa, com as minhas amigas, né? As pessoas que me procuram, tipo assim, eu procuro ajudar da melhor forma possível. Eu escuto bastante, tanto que elas falam assim que sempre que precisa de alguém para conversar, é elas que me procuram, né? Hum, tá, legal. Então, você já está fazendo. Então, qual é a fome exata, Camila? Porque você já está fazendo. Eu tenho fome de ajudar. Você Mas eu quero recebe ajudar e mais aí você dá. pessoas. Oi? Eu quero ajudar mais pessoas. Mais pessoas. Então, não é só as amigas. Não. Não é só as amigas. Então, você já ajuda. Então, você já faz.
E você está sentindo que você quer mais do que isso. Ela Você só quer tá fazendo ampliar, pouco. está ajudando pouco, você quer ir com mais pessoas. Tá. E como é que você vai fazer isso? Não sei. Aí que tá. Entende? Então você já sabe o que fazer e quer ajudar mais. Então não é que você não sabe, ou você não sabe ajudar de fato. O que que você acredita que te falte? Essa é a fome. Para que você ajude mais pessoas. Eu acho que mais conhecimentos mais específicos, será? Não sei, pode ser que seja, é a sua fome, né? Então tá, conhecimentos mais específicos. Dentro de qual linha? Porque o que que eu quero aprender mais? Vou dar um exemplo, que depois eu vou falar na trilogia, mas já vamos lá. Eu gosto muito desse processo de ajudar as pessoas. Quando eu pensei lá atrás que faculdade eu ia fazer, primeiro que eu fui fazendo tudo, qualquer uma que tivesse na minha frente, porque eu não estava muito longe de mim, eu estava distante de mim, a beça. Depois, quando eu comecei no processo de estar mais perto de mim, de reconhecer o que eu gostava, o que eu podia fazer, eu pensei na possibilidade da faculdade de psicologia. Só que ela não fazia sentido para mim, porque eu não acreditava que a vida começava na barriga. E tudo que eu ia estudar era só dali para frente. E não levava em consideração, não é que não leva em consideração cada psicólogo individualmente, tá? Mas o estudo da psicologia não leva em consideração a vida espiritual, religiosa, transcendente de cada um. É assim, você vai no psicólogo, conversa, mas não se leva à psicologia em si. Eu não estou falando cada um individualmente que pode atender a esses critérios, tá? Mas, então, para eu estudar aquilo não fazia sentido para mim. Então, quando eu pensava em mais conhecimento, que eu tinha essa fome como você, quando eu pensei na psicologia, eu fui identificar o que dali podia me ajudar, eu falei, cara, mas não é isso. Não é, ainda não é. Não é que tinha coisas lá que eu não gostava. Não, eu gostava, mas ainda tinha coisas que não me respondiam. Entende? Então, mais conhecimento. Então, o que que fosse, quais são as respostas que a Camila busca? Porque a sua maior dor vai se transformar na sua maior força. Então, quais são as perguntas, a fome da Camila, o vazio, o que você busca? Quais são as respostas que você está buscando para você? Em qual área ela vai estar para você seguir nesse caminho? Porque de repente você fala, a psicologia é super legal para mim. Eu falo, cara, então vai para cima, se esforça, entra nesse. Porque às vezes tem ramos da psicologia super, tipo Jung, vai falar muito da parte do inconsciente, que eu acho sensacional, mas para mim ainda tem mais do que o inconsciente, tem o mundo espiritual. Então, para mim, não respondia tudo, por isso eu fui aprofundando dentro do que eu, por causa da minha história de vida, tá? Então, que eu vou falar de tudo isso lá na trilogia. Então, quais são as suas perguntas? Eu vou ter que me perguntar. Entendeu? Aí é que tá. Porque se essas perguntas vierem de bases mais espirituais, você vai ter que buscar um olhar para estudar mais essas bases espirituais, por exemplo, e aí identificar dentro delas o que serve para você. Porque tem tanta gente que fala, eu fui pra Umbanda, aí eu fui pro kardecismo, aí depois eu fui pro espiritismo, aí depois eu fui pro budismo, aí eu me encontrei em tal lugar. Então, a gente pode absorver bastante informação até que a gente se encontre. O ruim é ficar parado, né? Então, eu sei que é por aqui, dentro desse leque dos evangélicos, da Igreja Católica, né? E aí tem todas essas linhas espirituais e a espiritualidade livre, que é o que a gente propõe. Que é eu me reconhecer enquanto espírito e poder transitar e amar e respeitar todas essas linhas que são grupos de pessoas que se reúnem para viver com algumas regras. Isso é a religião, porque o Deus é uma coisa só, né? Só que aí eu tenho grupos que são sempre CNPJs, na verdade, que se reúnem em prol de uma conduta. E aí eles cumprem essa conduta, né? Então, qual seria esse caminho? Porque daí quando você encontra esse caminho, se é que você já não encontrou,
né? Quer dizer, se você não encontrou, você vai buscar esse caminho. Se você encontrou, você precisa manifestar esse caminho. Entendi. Porque o que eu digo sempre, Kai, é assim, não sei se você acompanha o canal há bastante tempo ou é nova Adoro. aqui. Então, Adoro. que é assim, a primeira coisa é encontrar a minha missão. Então, enquanto eu não encontro, é um vazio, é uma busca, é uma constante, é uma tristeza, é um vazio. Depois que eu encontro, aí encontrei, ufa, que legal. Aí a gente pensa em descobrir qual é a minha missão. Aí não vai vir anjos do céu com as cornetas para, encontrou, parou tapete vermelho. Não, daí que a porca torce a rabo. Aí depois que eu encontrei, eu tenho que manifestar. Porque se eu não manifesto, eu fico em dor, que agora eu já sei o que eu vim fazer e não estou fazendo. Aí é um outro processo de dor. Entende? Então, o primeiro caminho, encontrar, depois o segundo caminho, manifestar. E aí é só como é que eu vou manifestar. E aí eu preciso encontrar um método que me ajude. O mundo espiritual, ele é tudo junto e misturado. Então, o que é, por exemplo, um humanoterapeuta? É, dentro desse universo tão complexo, eu criei um método em que você consegue fazer e atingir todas as faixas. Mental, emocional, vital, energético e físico. E espiritual. Todos esses campos, e aí a gente tem as variações desses campos, então a gente tem, vamos pensar que fosse desdobra para cima, depois desdobra para o lado. Entende? E aí você sobe e faz assim, é um leque. E aí eu abro esse campo inteiro dessa pessoa. Quando eu abro esse campo inteiro, eu tenho como identificar onde está o problema, e a partir de onde está um problema, a técnica que alinha com o problema que está ali. Porque não adianta eu tratar o espiritual com técnica mental. Não funciona. É isso que a gente vai falar hoje. Não adianta eu tratar o emocional com técnica espiritual. Não funciona. Por isso que a pessoa vai no centro, vai, 10 anos e não resolve. Porque é o espiritual tentando tratar uma coisa que está num outro campo, num outro lugar. É disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, eu tenho o quê? Um método de fazer. Criei um método para facilitar entrar em contato com esse campo que é tudo junto e misturado. Dessa vida com a outra vida, com 500 vidas para trás, com 500 vidas paralelas, com mais a minha mãe, meu pai, papagaio e periquito, é muito complicado. Então, quando a gente consegue organizar, meio que dividir mentalmente, tá? Só para a gente compreender melhor, e aí tem a técnica mais específica para tratar aquele campo, para daí ter uma limpeza como um todo. Isso é o humanoterapeuta. Então, precisa ver se faz. Qual é o sentido que faz para você, cara? Então, olha o que você gosta, entende? O que quando você está fazendo é prazeroso. Então, você precisa olhar o que você gosta, desde pequena, ver o que você gostava quando você era pequena. Sempre tinha uma coisa que a gente gostava, uma coisa que a gente era boa, uma coisa que a gente era ruim. Tinha o nosso jeito, às vezes era mais quietinha, às vezes era mais brava, né? E aí, por alguma razão da vida, a gente foi se moldando, né, para viver. Só que aí a nossa essência é daquele jeitinho. Então, eu só preciso achar um jeito de manifestar essa minha essência, né, sem desrespeitar a convivência com todos, porque cada um tem um jeito. Mas não posso também desrespeitar o meu ser. Se encontrar esse equilíbrio entre eu e o outro, entre o dar e receber, entre o amor próprio e o amor ao próximo. Verdade. Entende? E aí, se você buscar lá na sua infância, então, se você quiser, a gente tenta investigar isso, né? Então, quem é? Como é que você era quando você era pequenininha? Você era mais brava? Mais quietinha? Mais falante? Como era? Eu sempre fui bem falante, desde pequena. Minha mãe fala que era muito manhosa. É. Então, mas você era falante e manhosa? É. Tá. Você sabe por que você fazia manha? Eu acho que porque eu sou a filha do meio, né? Eu tenho 3 irmãos homens, mais velhos que eu, e eu era a primeira menina. Tá. Então, minhas tia brinca que minha mãe deixava meus irmãos na casa da avó para ficar só comigo. Aí eu acho que, sei lá, acho que é para chamar a atenção dela. Para conseguir a atenção dela. Legal, legal. Uma maneira que você encontrou. Não tem nada errado, entendeu? É assim que é. Uhum.
Você tinha necessidade de ter a mãe, encontrou o seu jeito. A hora funcionava, a hora não Concordo, funcionava, eu porque tive assim que. que. Às vezes dava certo, às vezes não dava, como é a vida, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. A gente chora e ninguém ouve, e aí a gente resolve fazer de outro jeito, não tá funcionando desse. Beleza. E você era bastante falante, bastante manhosa. Tá, manhosa nesse sentido. Para conseguir o que você queria, você achava o seu caminho ali. Os filhos do meio, eles costumam ser bem articulados para conseguir o amor, porque eles precisam. Então, ele consegue dar avó, ele começa a se virar, entendeu? Porque ele precisa achar um lugar ali, em algum lugar. E aí ele vai ficando ágil, esperto. Né? Então, isso que aparentemente é ruim, para a vida não é ruim, entende? Tá, então, se você gostava. E você sabe do que você gostava de falar? Ou como você gostava? Não, acho. Eu sei, não sei. Então, porque isso conta muito. Porque a gente vai encontrar bases lá na infância, tá? Então, que aí a gente traz de outras vidas. Mas é o seguinte, porque só para você entender, ó. Quando eu era pequena, eu também falava pelos cotovelos. E falava muito rápido, igual eu faço hoje. Porque quando eu engato uma primeira, não paro mais. Mas eu gostava muito de ajudar. E eu gostava muito de conversar com um adulto. Eu não gostava muito de conversar. Tanto que falava, nossa, ela conversa que nem uma adultinha. Mas não é que eu me comportava que nem uma adultinha, ou que minha mãe fizesse isso. Eu gostava de conversar com os adultos, até porque eu tinha poucas crianças perto de mim. Eu não tenho irmãos, eu sou filha única. E o meu pai também é filho único. Então, eu também sou única neta pela linha do meu pai. Então, tinha pouca criança por perto. Então, tinha dois primos, né, que eram mais ali da família do meu pai, que estavam ali mais perto, e tinha mais uma prima da família da minha mãe, porque as outras irmãs da minha mãe são em quatro irmãs. Minha mãe, eu sou filha única. Uma outra tia que tem dois filhos, mas que na época só tinha uma, que é minha prima, que trabalha com a gente, inclusive hoje. E as outras tias não tiveram filhos. Então eu tinha três crianças perto de mim. Sendo que dessas três, duas eram mais velhas. Então eu gostava de eu tinha pouco contato com criança, não sei, os amigos, enfim, mas na família, de pequenininho, viajar, tinha pouca criança. Então eu conversava com os adultos. Entendi, eu gostava. E eu era dos por quê. Acho que todas as crianças têm essa fase. Então, e eu gostava muito de ajudar, mas muito mesmo. E eu ajudava. O que tem que fazer? Eu sempre fui assim. Né? Eu sempre fui também de ajudar. Sempre estava. Nas brincadeiras, eu sempre era mãe, ou era professora. Eu sempre fui de cuidar. Aí que tá. Aí, neste veio, você encontra você. Lá na infância. Agora você só precisa manifestar isso que é a sua essência. E se você manifestar e ainda encontrar um jeito de viver disso, bingo. Porque senão você vai ter que fazer um trabalho, outro, para conseguir viver financeiramente, né? Pagar suas contas, sua vida, e fazer isso em um outro momento, que é o que vai ser o seu prazer. Quando você consegue encaixar a sua missão com o seu, fazendo dela a sua vida profissional, e aí você pode até ter um tanto que você faça como doação, que tem gente que de fato não pode, né? E esse tanto você retribua, entende? Pega um dia da semana para ser a doação, ou tira um valor financeiro daquele, seu para ser a doação. A gente tem aí o projeto Luz Azul, né? O portal que a gente faz doação de cesta básica, mais de 1,5 tonelada todos os meses. Né? Então, um grupo, e as pessoas entram e tem conteúdo, e aí a gente faz parte desse valor até que a gente vá aumentando para chegar quase em 100% desse valor de doação, tá? Está se estruturando para isso, enfim, tem um monte de ideia legal. De ter a própria. Enfim, a gente está caminhando para isso. Então, e aí você vive disso. E aí é só felicidade. Porque aí você vive daquilo que você ama. E ajuda a si mesmo e ajuda o próximo. É só encontrar uma maneira. É possível.
Você só precisa ver qual é a área aí que mais te encanta, né? Porque pode ser que você vá pela área, por exemplo, entra na metodologia humanoterapeuta e curta essa parte mais energética e espiritual. Pode ser que você goste, por exemplo, da psicanálise e espiritualidade, né? Que vai para um aspecto mais racional, mas leva em consideração a espiritualidade, né? Não fala, não, isso não é importante, fala só das suas emoções, sem levar em consideração a base espiritual, né? A sua religiosidade, enfim, de cada um, o que quer que seja. Ou pode ser que você fale, não, eu quero estudar a neurociência, porque eu quero saber só o comportamento da mente. Aí você vai encontrar você nisso. E aí você vai estudar para levar. Então é o receber e o dar. O dar e o receber vira um fluxo, você só precisa colocar isso na sua vida profissional, se assim você desejar. Porque aí você imprime responsabilidade, que é diferente de quem faz só por doação. Doação é assim, eu vou, se der eu vou, se não der eu não vou. Eu não me comprometo. Eu até me comprometo, mas se não der, tá tudo bem. Internamente eu deixo uma vírgula em mim. Quando eu trabalho isso como uma pessoa, eu me comprometo. Entende? Aí eu me comprometo. Como é que nós vamos fazer para fazer isso ficar melhor? Sempre melhor e melhor e melhor. Né? Aquele atendimento, aquele estudo. Então, um cliente de uma consulta para outra, você pode ter alguma variável. O que você vai fazer? Vou estudar para entender esse processo dessa pessoa, porque ela está precisando e eu não estou conseguindo. Então, o que eu tenho que fazer? Ou vou estudar, ou vou me conectar, ou vou trazer mensagem da espiritualidade, porque somos médiuns. Isso é fato. Quem não entender que somos o ser da nova era, e que o ser da nova era é sensível, é empata, capta, é mais do que empata. Ele capta a dor do outro. Se você não tiver técnica para se reequilibrar, a gente fica doente. Porque eu começo a achar que tudo é meu, e não é. É meu, porque se eu sintonizei, existe em mim. Mas por que eu sou um empata? Por que eu sou um sensível? Essa é a nova era. Por isso, lá atrás, foi dito assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Porque você vai sentir a dor do outro. E a gente não fez a lição de casa direito. Vai sentir, vai sentir. Então, quanto mais eu alivio a dor do outro, mais a minha dor alivia. Porque eu e o outro somos a mesma coisa. E eu sou um sensível. Você é uma sensível. A nova era é sensível. São as crianças da nova era. Somos as crianças da nova era. E aí? Ajudou? Porque, na verdade, assim, eu acho que eu falei. Eu acho que eu só coloquei para pensar porque você precisa encontrar esse prazer. Porque tá aí a sua missão. No que te faz feliz. Vou pensar. Se você já encontrou isso, se você não encontrou, você precisa encontrar. Se você já encontrou, você precisa manifestar.